Boa tarde, docente. Chamo-me Rosa Moisés Mangue. Vou apresentar a norma 17, locações. Então, temos como a estrutura do trabalho, o objetivo, o âmbito, o conceito, tipo de locações financeiras, contabilização das locações, locação operacional e um caso prático. O objetivo desta norma é de estabelecer os locatários e para os locadores da política contabilística a aplicar divulgações a fazer em relação às locações. Temos um âmbito. Esta norma deve ser aplicada na contabilização de todas as locações, desde que sejam as seguintes: locações para explorar ou usar usar petróleo, gás natural e recursos não renováveis. Também as propriedades detidas por um locador que sejam contabilizados com a propriedade de investimento. A propriedade de investimentos disponibilizados pelos locadores através da locação operacional. Ativos biológicos detidos por um locador através da ação financeira e ativos biológicos disponibilizados pelos locadores através de uma locação operacional. Temos a definição de uma locação. Locação é um grupo, é um acordo pelo qual o locador transmite ao locatário, em troca de um pagamento direto, de usar um ativo por um período de tempo acordado. Locador é o proprietário do imóvel, aquele que coloca o seu imóvel para alugar. Locatário é aquele que procura um imóvel para alugar. Temos tipos de locações financeiras. Temos locação financeira e locação operacionalizada. A operação financeira é aquele que transfere substância de todos os riscos e vantagens pertencente à posse de um ativo. Também dizer que a locação é uma taxa de juros implícita na locação. Se for praticável, determina-la ou a taxa incremental de financiamento do locatório. Caso não seja quaisquer custo de direitos iniciais, o locatário são acrescentados à quantia reconhecida como ativo. Temos a locação operacional. É uma locação que não transfere substancialmente todos os riscos e vantagens pertencentes à posse de um ativo. A locação operacional. Os pagamentos de uma locação operacional devem ser reconhecidos como um gasto numa base igual e constante durante o prazo da locação, a não ser que uma outra base sistemática seja mais representativa do modelo temporal do benefício do utilizador.
Ah, o reconhecimento financeiro, a alocação financeira no reconhecimento no momento inicial, os locadores devem reconhecer os ativos relativos a uma alocação financeira nos seus balanços e apresentá-los como uma conta a receber por quantia igual ao investimento líquido na alocação. Ah, substancialmente, uma alocação financeira, todos os riscos e vantagens inerentes à propriedade legal são transmitidos pelos locadores e por seguinte as quantias da alocação a receber são tratados pelo locador como reembolso de capital e rendimento financeiro para recompensar o locador pelo seu investimentos e serviços. Os locadores não suportam muitas vezes os custos diretos iniciais, que incluem, por exemplo, comissões, honorários legais e custos internos, que são os custos incrementais e diretamente atribuíveis à negociação e contratação da locação. Estes custos incluem gastos gerais, como, por exemplo, os que são suportados por uma equipa de venda para alocação financeira que envolve locadores, fabricantes ou intermediários os custos diretos iniciais são incluídos na mensuração inicial das quantias a receber da alocação financeira, o prazo das locações, a taxa de juros implícita na alocação é definida de tal forma que os custos diretos iniciais são automaticamente incluídos na quantia a receber a alocação financeira e não há necessidade de os adicionais separadamente. Os custos suportados pelos locadores, fabricantes ou intermediários com uma negociação e contratação de uma locação estão excluídos da definição de custos diretos iniciais e consequentemente são excluídos no investimento líquido da alocação e são reconhecidos como gastos quando o lucro da venda for reconhecido, o que para uma alocação financeira é geralmente no início do prazo da alocação. Temos a alocação, operação e locações operacional. Os locadores devem apresentar os ativos relativos à locação operacional e os seus balanços de acordo com a natureza do ativo. Isto é, o rendimento proveniente das locações operacionais deve ser reconhecido como rendimento numa base igual e constante durante a prazo da locação e não ser que a outra base sistemática seja mais representativo do modelo temporal no qual o benefício do uso do ativo locado seja reduzido. Os custos, incluindo a amortização, suportados
na obtenção do rendimento de locação são reconhecidos como um gasto. Os gastos diretos iniciais suportados pelos locadores com a negociação e contratação de uma locação operacional devem ser acrescentados à quantia registrada do ativo locado e reconhecimentos como um gasto durante o prazo da locação. Da locação são reconhecidos como um gasto. Os custos diretos iniciais suportados pelos locadores com a negociação e contratação de uma locação operacional devem ser acrescentados à quantia registrada do ativo locados e reconhecidos como um gasto durante o prazo da locação na mesma base dos rendimentos da locação. A política de amortização para ativos locados, locados amortizáveis, devem ser consistente com a política de amortização normal do locador para ativos semelhantes, e a amortização deve ser acumulada. Em termos de venda de seguida de locação, uma transação de venda seguida de locação compreende a venda de um ativo e a sua subsequente locução. O pagamento da locação e o preço de venda são geralmente interdependentes por serem negociados como um pacote. O tratamento contabilístico de uma transação de venda seguida da locação depende do tipo da locação envolvida. Se uma venda seguida de locação resultar numa locação financeira, qualquer acesso de venda sobre a quantia registrada não deve ser imediatamente reconhecido como rendimentos por um vendedor locatório, devendo, em vez disso, ser diferido e amortizado durante o prazo da locação. Se uma venda seguida de locação resultar numa locação operacional e se for claro que a transação é efetuada pelo justo valor, qualquer lucro ou perda deve ser imediatamente reconhecido. Se o preço de venda é inferior ao justo valor, quaisquer lucros ou perdas devem ser pesadas por futuros, devem ser intermediante reconhecido, exceto se for a perda com preço de mercado, caso em que deve ser diferido, amortizado na proporção dos pagamentos da locação durante o período na qual se espera que um ativo seja utilizado. Se o preço de venda é superior ao justo valor, o excesso sobre o valor deve ser diferido e amortizado durante o período no qual se espera que o ativo seja utilizado. Nas locações financeiras, tal ajustamento não é necessário, a não ser que haja uma imparidade do valor, caso
caso que ah, caso que a quantia registrada é reduzida, a quantia recuperável a quantia é recuperável. Temos também uma locação não cancelável, que é uma locação que somente seja cancelável pela ocorrência de alguma contingência remota, com a permissão do locador. Se o locador contratar uma nova locação para o mesmo ativo ou para um ativo equivalente com os mesmos locador, ou após o pagamento pelo locador de uma quantia adicional, a continuação de uma locação seja razoavelmente certa. Temos também o início da locação, que é a mais antiga entre a data de acordo com de acordo com a locação e a data de um compromisso assumido pelas partes quanto às principais disposições do locador. Da locação. Temos prazo da locação, que é o período não cancelável pelo qual o locatário contratou um ativo juntamente com quaisquer condições adicionais pelas quais o locador tenha a opção de continuar a alocar o ativo com sem pagamento adicional quando o início da locação for razoavelmente certo que o locatário irá exercer a opção. Temos também o pagamento mínimo da locação. São os pagamentos durante o prazo da locação que o locatário faça ou possa ser exigido que faça, incluindo a renda contingente, custos relativos a serviços e impostos a serem pagos pelos os reembolsos ao locador, justamente com. No caso do locador, quaisquer quantias garantidas pelo locatário ou por um parceiro relacionado com o locatário, ou, no caso do locador, quaisquer valores residual garantindo ao locador, quer por o locatário, um terceiro relacionado com o locatário ou um terceiro financiamento independente capaz de satisfazer esta quantia. Justo valor é a quantia pela qual um ativo possa ser trocado ou um passivo liquidado entre partes conhecedoras e com vontade de o fazer numa transação ao seu alcance. Vida econômica é o período durante o qual se espera que um ativo seja economicamente utilizável por um ou mais ou um número de unidades de produção ou similares que se espera que sejam obtidos a partir do ativo por um mais restante. Vida útil é um período remanescente estimado a partir do início do prazo da locação, sem limitações pelo prazo da locação, durante o qual se espera que os benefícios econômicos incorporados no ativo sejam consumidos pela entidade.
Temos também a contabilização das locações operacionais. Temos pelos locatários e pelos locadores. Pelos locatários, as regras pagas devem ser contabilizadas como gastos do período, ou seja, as rendas pagas não registradas como custo. Pelos locadores, os locadores devem apresentar no seu balanço os ativos sujeitos à locação operacional de acordo com a sua natureza. A receita das rendas devem ser reconhecidas pelos métodos de linha reta sobre o prazo da locação. Temos também a divulgação nas demonstrações financeiras dos locadores. Os locadores, para além de satisfazerem os requisitos da NIRF, da norma, os instrumentos financeiros devem fazer as seguintes divulgações: as rendas contingentes, conhecidos como gastos, uma reconciliação entre o total dos pagamentos mínimos da locação futuros à data do balanço e do seu valor presente. Uma entidade deve divulgar o total dos futuros pagamentos mínimos da locação à data do balanço. Temos também os locadores, para além de satisfazerem os requisitos, devem fazer as seguintes divulgações. Para locação financeira, para cada categoria de ativo, a quantia líquida registrada na data do balanço, uma reconciliação entre o total dos pagamentos mínimos da locação futuros à data do balanço e o seu valor presente. Além disso, uma entidade deve divulgar os totais dos futuros pagamentos mínimos aos locadores à data do balanço e o seu valor presente para cada um dos seguintes períodos. Menos de 1 ano, mais de 1 ano e menos de 5 anos, mais de 5 anos, e as rentas e a base através da qual é determinada a renda contingente a pagar. E temos locações operacionais. O total dos pagamentos mínimos da locação futuros das locações operacionais não canceláveis para cada um dos seguintes períodos: menos de 1 ano, mais de 1 ano e menos de 5 anos. E temos um exercício prático, que diz assim: a companhia Lucifer celebra contratos de locações de viaturas para uso pessoal e profissional dos seguintes direitos: as condições do contrato, o período da locação de 3 anos, vida econômica da viatura é de 5 anos. Não há opção de compra. Os pagamentos mínimos da locação são de 12.000 meticais. Como devemos classificar esta locação? B. Como deverá contabilizar a companhia ABC os contratos de locação? Temos a resolução. Os contratos de locação de companhia Lucifer serão classificados como locação operacional. Os riscos e benefícios inerentes à propriedade das viaturas não são transferidos para a companhia Lucifer, a qual deverá devolver viaturas no final de cada contrato de operação. Temos os lançamentos. Usamos a conta 6.3
o fornecimento de serviços a terceiros e a subconta 2.3232, fornecimento de serviços, rendas e aluguer no valor de 12.000 meticais. Acreditamos o banco no valor de 1.200 e de 12.000 meticais pelo pagamento mensal. Temos exercício 2, que diz o seguinte: em dezembro de 2020, a empresa Lais Comércio Limitado celebrou um contrato de locação financeira com seu locador para aquisição de um equipamento básico. As condições de contrato são as seguintes: custo de equipamento, vida útil do equipamento, duração do contrato, valor da opção, taxa de juros trimestral. Pretende-se contabilizar as operações no ano 2020 na escrita da Osalase Ilimitado, relativos aos contratos em causa. Temos a resolução. Usamos a conta 3.2, ativos tangíveis, a subconta 3.2.2, equipamento básico, no valor de 100.000 meticais. E creditamos a conta 4.6, outros credores, e colocamos a subconta 4.614, fornecimentos de capital, locação financeira no valor de 100.000 meticais, pelo contrato de locação. No trimestral, usamos a conta 4.6, outros credores, e a 4.614, fornecimento de capital, locação financeira no valor de 5.000 meticais. E usamos a subconta, conta 4.9, gastos e perdas operacionais, e 6.917, juros suportados, locação financeira no valor de 255 meticais. E creditamos o banco no valor de 5.255 meticais pelo pagamento da renda trimestral. E obrigado.